Gente, boa noite. Vamos iniciar o nosso quinto dia da jornada e é com uma alegria muito grande que eu estou aqui para apresentar o Dr. Celso, para quem ainda não o conhece. Dr. Celso, então, ele é doutor arte-terapeuta, fundador da Academia Brasileira de Educação em Jornalismo Literário, organizador do livro Solares, em Indaiatuba, Histórias e Personagens da Terra do Sol, e Arte Terapia, Formar para Transformar, entre muitos outros livros. Dr. Celso tem uma jornada aí com a arte terapia muito importante e significativa, um grande parceiro da Fabíola e do NAP, e ao longo dessa jornada toda formou profissionais do Brasil inteiro com uma trajetória muito importante aí para a história da arte terapia do Brasil. Então, Dr. Celso, boa palestra para todos nós. Vamos aproveitar aí os seus conhecimentos. Olá a todos. Bianca, muito obrigado pela gentileza das suas palavras. Como eu costumo dizer, né, o título de doutor não é uma coisa que é importante para mim. Eu fui só para pós-graduação para aprender cada vez mais, para poder tentar ensinar um pouco melhor. Então, vocês podem ficar à vontade, me chamar de Celso mesmo, eu me sinto mais à vontade assim. Hoje o nosso tema, né, nós vamos fazer uma abordagem bem interessante, né, saindo dos aspectos ligados aos contos de fada que nós vimos nos dias anteriores, para entrar nas histórias da vida real. Então, é o que nós vamos estar abordando hoje. Eu só espero que agora, na entrada, que eu vou colocar para os meus slides que vão acompanhar a nossa explanação, eles possam ficar corretos para vocês. Eu espero que todos vocês possam estar me ouvindo e vendo também. Então, lá, a Mariana, se puder me dar um ok, está tudo ok, Mariana lá do NAP. Estou por aqui, Celso. Está tudo ok, o slide, som. Ainda não estou vendo, pode colocar no apresentar agora, a tela inteira. Tá bom. Então, vamos lá. Agora sim. Já está abrindo. Muito bom. Então, para retomarmos, né, a nossa proposta de hoje, dentro da Jornada Solidária, organizada pelo NAP, com a temática Contos e Histórias Fortalecendo a Resiliência em Tempos de Covid, hoje nós vamos trazer, né, a questão dos contos que nós vimos nos dias anteriores, para aquelas histórias que são as histórias reais, as nossas histórias, as histórias da nossa clientela, com o nosso trabalho em arte-terapia. Então, para isso, né, a minha proposta foi trazer as histórias de vida em processo de individuação. Então, como as histórias de vida que podem aparecer no trabalho de arte-terapia conseguem ajudar o indivíduo, né, o sujeito que vem para o nosso trabalho, a encontrar o seu mecanismo de autorrealização, o seu processo de iluminação, o seu processo de individuação. Então, para começar, eu gosto muito de trazer uma fala, né, de um grande escritor brasileiro, mas antes tem essa ilustração que eu acho muito significativa, né, um álbum de família daqueles bem antigos, como vocês podem perceber, com capa de couro, aquele papel manteiga separando um papel cartão do outro, onde as fotos eram colocadas, né, registrando os momentos de família, né. Antigamente, né, e esse antigamente de 10 anos para trás, as fotografias dos principais momentos, dos momentos felizes das nossas vidas, elas eram registradas e guardadas em álbuns como esses, né. Hoje, com a facilidade da tecnologia, o nosso álbum acompanha o nosso smartphone, o nosso celular, o nosso tablet, o nosso computador, não é verdade? Então, essa perspectiva, né, das fotografias, marcando as histórias de vida, elas vão pontuar um pouco da minha fala nesta noite com vocês, tá bom? Então, para a gente poder dar início, eu quero trazer essa fala do Guimarães Rosa no livro Grandes Sertões Veredas, que é um dos grandes clássicos da literatura mundial. E é um trabalho de literatura, né? Guimarães Rosa também foi um
embaixador, um diplomata, né? Mas ele teve uma escrita muito significativa, teve uma percepção muito clara da realidade do mundo, né? Do mundo físico, do mundo geográfico e do mundo das pessoas do sertão das Minas Gerais. E no Grande Sertão, ele tem essa frase que eu acho lapidar, né? Em relação às histórias de vida. Então, diz assim: o Senhor, mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou, isso que me alegra de montão. Então, gente, né, nessa fala, né, dos personagens, do personagem do Guimarães Rosa, ele vai colocando que, enquanto seres humanos, as pessoas, ele se refere às pessoas, à humanidade como um todo, né, nós não somos iguais, embora tenhamos muitas coisas em comum, né? Ainda não estamos prontos, ainda temos muitas coisas para realizar em nosso processo de consolidação do nosso si mesmo, do nosso self, no nosso processo de individuação, né? Por isso ele diz que as pessoas ainda não foram terminadas, né? Que nós estamos sempre mudando. E oxalá nós possamos estar mudando sempre para melhor, né? Num processo evolutivo para viver a verdadeira humanidade, né? Uma verdadeira humanidade que seja baseada em valores importantes, né? Em valores ancestrais, como verdade, caráter, né? Compaixão e paz e não violência, né? Que são dados extremamente importantes para que essas marcas, essas características, elas possam estar ajudando as pessoas a ir mudando sempre para melhor, como diz o personagem do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né? E já que eu trago uma frase, né, importante, de um livro extremamente importante na literatura mundial, eu quero estar remetendo, né, ainda a alguns aspectos que nós vimos, né, nos dias anteriores da nossa jornada, né? A Bianca, ela nos trouxe a introdução a esse campo da resiliência, né? Mostrando tecnicamente, cientificamente, o que é a resiliência, e terminou, né, concluiu com a história do blocado chinês, né? E aí o que a gente traz, né, da palestra da Bianca? Resiliência, né, é quando o ser humano não volta ao estágio original que ele vivia, mas ele evolui, ele aprende com a situação vivida e sai transformado desse processo, né? Tem muito a ver com a fala do Guimarães Rosa, né, que essas pessoas que não estão terminadas, não estão prontas, estão em constante modificação, né? Já com a Ângela Filippini, ela trouxe as questões de liberdade e transformação no mito da princesa Savitri, né? E aí ela colocou num dos slides assim, né, que a princesa, por ter tido, né, uma formação tanto masculina quanto feminina, uma formação entre ânimo e ânimas, ela conseguiu ver além do que os olhos conseguem enxergar e conseguiu ouvir além do que os ouvidos conseguem escutar, né? Então, nessa mensagem da Ângela Filippini, nós aprendemos também que nós precisamos, nós devemos estar mais atentos àquilo que os nossos sentidos, as nossas percepções nos trazem como informação que constrói a nossa existência. E se a gente puder, né, dentro da nossa trajetória, com a ajuda terapêutica, da terapia ou de algum outro campo da psicologia, fazer a integração de ânimo e ânimas para que consigamos, sim, então, caminhar para o processo de individuação, né? E aí, ontem, a Utília Rosângela de Souza, né, trouxe os contos de fada, né, e as fábulas, remetendo a uma jornada típica do ser humano, né, mostrando que aqueles elementos simbólicos que os contos de fada trazem são muito comuns à jornada do ser humano como um todo, né? E por que isso acontece? Porque os contos de fada e as fábulas trabalham basicamente as metáforas em cima de arquétipos do inconsciente coletivo, que são os aspectos que nós vamos estar falando na sequência, né, dessa nossa apresentação na noite de hoje. Então, é importante, né, a gente está fazendo, né, esse resgate das três falas iniciais e remeter para as duas próximas ainda, né, com a professora Marciele, com a professora Bia Svart, né, que ainda vão trabalhar pontos com vocês, uma perspectiva muito indiana e muito profunda, né, nos mostrando o quanto nós temos a aprender com essa dinâmica de contos como forma de nos fortalecermos enquanto seres humanos, né. Mas, assim, ainda é importante a gente estar resgatando que nessas três falas anteriores,
nós pudemos perceber que, além das abordagens, né, diferentes, com temas diferentes, as três tinham um ponto em comum que eu vou usar para pontuar a minha fala de hoje, que é a jornada do herói, né? Em todos os contos, em todas as fábulas, né? A jornada do herói está presente, né? Ela está ali pontuando aspectos que são determinantes nos arquétipos da humanidade, tanto do mundo ocidental quanto do mundo oriental, e são importantes por quê? Porque eles trazem nessas histórias contadas, inicialmente, muitas delas contadas de forma oral e transmitidas ao longo dos séculos, né? E algumas outras já produzidas de forma escrita por alguns escritores, mas sempre trazendo, né, um personagem ou um grupo de personagens que passa por uma série de situações até encontrar o seu e foram felizes para sempre, né? Então, como a gente já disse, as histórias, os contos de fada, elas começam com Era uma Vez e terminam, de um modo geral, com E foram felizes para sempre. Qual que é o significado disso? O significado de uma jornada e o fim de uma jornada onde encontramos o nosso processo de autorrealização, o nosso processo de individuação, a nossa iluminação enquanto seres humanos, nos levando, né, a viver essa verdadeira humanidade tão necessária em tempos difíceis como que nós estamos vivendo, né? Não só por conta da pandemia do coronavírus, né, do novo coronavírus, que causa essa doença terrível chamada Covid-19, mas também por todas as questões sociais, econômicas, políticas e culturais, né, que vão sendo arrastadas por conta dessa situação, que estão levando, né, a humanidade como um todo a perceber novas maneiras de se posicionar diante da vida, diante das pessoas, diante dos fatos, diante dos monumentos, diante da realidade do mundo como um todo, né? Então, eu quero trabalhar com vocês, né, a questão da jornada do herói, porque como nós vimos, né, que tanto os contos e as fábulas, elas representam arquétipos comuns à natureza humana, as histórias de vida, né, depois eu vou falar tecnicamente o que são histórias de vida, né? As histórias de vida também trazem muito da jornada do herói, né? E para a gente falar de uma jornada do herói, nós não precisamos pensar só num grande personagem, numa pessoa muito conhecida, ou num personagem de ficção que vai compor como protagonista um livro da literatura que vai ser um grande sucesso editorial. Não, todas as pessoas, sem exceção, né? Todos nós temos histórias para contar. E se nós conseguirmos, né, identificar nessas histórias os passos da jornada do herói, nós vamos conseguir entender muito dos mecanismos que acontecem no inconsciente e no consciente das pessoas que buscam o nosso apoio enquanto terapeutas, enquanto arteterapeutas. Muito bem, então, pessoal. Aqui, então, a gente precisa falar um pouquinho, né, o que é essa tal jornada do herói, né? Então, como mostra essa ilustração, é o início de uma trajetória, né? E aqui a gente tem essa trajetória mostrando aí algumas pessoas dando alguns passos em direção a um objetivo, né? A gente sabe por diversas tradições, principalmente as tradições religiosas, tanto as do Ocidente quanto as do Oriente, né? Que nós, enquanto raça humana, temos sempre dentro de nós a necessidade de uma mudança, a busca de um devir, a busca de uma solução, a busca de uma vida melhor, né? Isso marca o porquê que nós saímos, né, de 10, 15, 20 mil anos atrás das cavernas, né, do tempo do Homo sapiens, né, para essa caverna que nós habitamos hoje, né? Então, nós já, por natureza, enquanto seres humanos, buscamos sempre atingir um estado maior, embora nem sempre nós saibamos que estado seja esse, que objetivo seja esse, né? Como Jung bem pontua, né, nas obras dele, enquanto seres humanos, nós sempre temos necessidade de responder algumas perguntas, né? E os nossos ancestrais, né, aqueles mais remotos, né, aqueles que moravam nas cavernas, eles já traziam essas questões importantes, deixaram registrados através dos desenhos rupestres, né? Então, quem sou eu? Onde estou? De onde vim? Para onde eu vou? Então, essas questões, essa busca, né, tem trazido a raça humana, né, no mundo em que nós vivemos.
Claro que a gente não tem só os aspectos positivos do desenvolvimento, né? A modernidade, né? E quando eu falo de modernidade, eu não falo da contemporaneidade. Quando eu falo da modernidade, eu falo da era moderna, né? Que é um período que está ali circunscrito ao período da Revolução Industrial, ao período da Revolução Científica, né? Do paradigma científico substituindo o paradigma religioso, teológico, né? Vigente até antes do século XVI, né? Então, essas questões, elas vêm abarcando, vivenciando, né? E, embora nós venhamos dado passos importantes na construção de uma sociedade mais evoluída, uma sociedade que procura viver com mais conforto, nós também, por conta dessa busca, nós vamos deixando um rastro de destruição muito acentuado nessa mesma natureza, né? Alguns estudos feitos na Europa mostram, né, que o lixo que nós produzimos nos últimos anos, né, vamos dizer, no último século, nos últimos 100 anos, por exemplo, se nós somarmos todo o lixo produzido pelo mundo, a quantidade de lixo é muito maior que todo o lixo que a humanidade produziu nos 15 mil anos anteriores. Então, veja, né, em 100 anos nós deixamos o lixo, né, não degradável na natureza muito mais do que 15 mil anos antes. Então, isso é terrível também, né? Algumas linhas de pensamento, né, até trazem que a questão da pandemia também é uma revolução do planeta Terra, né, de Gaia, uma revolução de Gaia que precisa expulsar de dentro de si um vírus, esse acúmulo de lixo, esse acúmulo de poluição, para que Gaia consiga voltar a respirar e consiga dar condições de vida mais adequadas a essa humanidade, né? Então, nós temos visto nesses últimos 100, 120 dias, né, que a emissão de gás carbônico diminuiu acentuadamente, que o consumo diminuiu acentuadamente, o combustível diminuiu acentuadamente, os voos comerciais, né, que cruzavam o planeta todo, são muito poucos hoje em dia. Então, isso tem permitido, né, que algumas espécies de animais voltem a frequentar lagos, rios e mares por todo o mundo, né? E algumas espécies também vegetais estão surgindo de forma até inusitada em vários lugares do mundo, como as nossas pesquisas pela internet, né? Essa nossa necessidade de estarmos em casa, de olharmos todos os dias, né, para os assuntos da internet, nós vamos vendo que aqui e acolá manifestações novas dessa natureza estão surgindo, né, como resultado desse respiro que a pandemia, né, de um lado negativo da doença, né, está permitindo esse lado positivo, né, desse respirar mais acentuado do nosso planeta, que o planeta também precisa respirar como nós respiramos, né? Então, a jornada do herói, né, enquanto um elemento importante, que é uma marca, né, que está presente em praticamente todas as histórias, é importante que nós, enquanto terapeutas, enquanto arteterapeutas, também conheçamos quais são os elementos dessa jornada, para que nós possamos melhor ajudar a nossa clientela nos nossos trabalhos terapêuticos. Então, o que é a jornada do herói, né? A jornada do herói, ela foi trazida, né, pelo antropólogo, mitologista e escritor norte-americano Joseph Campbell, né, para quem já ouviu esse nome, né, tem um livro clássico, famoso no mundo inteiro, muito vendido no Brasil, que é O Poder do Mito, né, e que traz, né, que inaugura a mitologia contemporânea no século XX, né. Então, o Campbell, né, ele se debruçou, né, sobre muitas histórias, né, de várias civilizações, tanto do Oriente quanto do Ocidente, né, e destrinchou essas histórias para ver se elas tinham pontos em comum. E sim, ele identificou que todas essas histórias, né, tinham pontos que se assemelhavam, né, em diferentes locais, em diferentes tempos, com diferentes personagens, mas com alguns pontos que identificavam para ele um padrão em narrativas heróicas. Então, isso é extremamente importante, porque isso vem de 2, 3, 4 mil anos atrás e continua se repetindo, né, com a contemporaneidade. É por isso que nós temos aí um mitologema, né, que influencia diretamente a nossa maneira de ser e de estar no mundo em função dos arquétipos do inconsciente coletivo, né, pautados pelo Jung, né. Então, o Campbell, né, ao encontrar esse padrão, né, de narrativa, ele vai trazer essa ponte, né, daquilo que o Jung nos brindou sobre alguns modelos, né, de comportamento humano,
para mostrar que a jornada desse ser humano, ela vai se pautando por alguns aspectos que são muito comuns. E isso a gente vai ver também como isso representa, como isso tem uma ressonância em algumas maneiras de nós consumirmos cultura no nosso dia a dia. Então, eu sei que vocês estão sempre interessados em saber quais são as referências bibliográficas, né? Todo o trabalho do Campbell, né, para a Jornada do Herói, né, está contido nesse livro, O Herói de Mil Faces, né, da editora Pensamento, editado aqui no Brasil em 2004, né. Aí, em função, né, desse trabalho que o Campbell fez, né, um outro escritor, né, norte-americano, ele sintetizou, né, a Jornada do Herói do Campbell em 12 passos, né. E aí, para fazer um trabalho, né, não só daquilo que o Campbell havia identificado nas narrativas épicas, né, de diferentes períodos da história humana, esse outro escritor, que é o Vogler, né, ele, depois eu vou passar os dados dele também para vocês, ele vai fazer uma síntese, né, da Jornada do Herói, né, em termos de mitologia, em termos de arquétipo, em termos de inconsciente coletivo, para criar um protocolo de construção de narrativas cinematográficas para os estúdios Disney. Então, quando ele cria, né, esse protocolo, né, os filmes da Disney passam a ter se tornam blockbusters, né? Eles passam a ter uma audiência internacional, mundial imensa, porque essas histórias todas vão trabalhando os 12 passos da Jornada do Herói, né? Aqueles elementos que todos nós, inconscientemente, todos nós temos, né? Fazem parte do nosso inconsciente coletivo, fazem parte da nossa existência, né? Mesmo que nós não tenhamos consciência deles, nós nos identificamos com eles. E quando assistimos a um desses filmes, e depois também isso vai ser aplicado à literatura escrita, à literatura de teatro, às narrativas audiovisuais de televisão também, a utilização dessas ferramentas, né, elas vão tornando esses produtos mais fáceis de serem identificados, de encontrarem ressonância e, de encontrando ressonância, repercutirem mais profundamente para o público, né, fazendo girar uma indústria extremamente importante, que é a indústria do entretenimento, né, considerada uma das 5 mais importantes indústrias do mundo, né? Junto com a indústria do petróleo, junto com a indústria da informação, né? Informação enquanto notícia, e junto com o tráfico de drogas, e junto com a indústria bélica, né? Que são as 5 maiores indústrias do mundo na nossa contemporaneidade, né? Então, mas esses passos da Jornada do Herói, eles não estão presentes apenas, né, nos cinemas, nas novelas, nas séries, nos romances, né, mas elas estão presentes também nos nossos ateliês terapêuticos. E nós precisamos ter consciência disso, conhecermos esses mecanismos, para saber como é que nós vamos poder ajudar, como é que nós vamos poder facilitar os processos de reconhecimento, de ressignificação de vida da nossa clientela, como a Otília bem colocou ontem, né, na palestra dela. Então, os 12 passos, né, resumidamente, são os seguintes. O primeiro, né, é o do mundo comum, né? Quando o protagonista da história é apresentado como um ser humano comum, não tem nada de especial, né? Então, essa identificação de pessoa comum já provoca uma identificação com quem vai assistir no cinema, com quem vai ler um livro, né? E aí, essa pessoa já vai revelando alguns aspectos da sua história, da sua personalidade, das suas virtudes e dos seus defeitos, né? De um modo geral, no cinema, né, esse personagem é bastante monótono, é um personagem bastante comum, né? Mas tem alguma coisa interessante. Ele sabe que tem um problema a ser solucionado, né? Dentro dele, ele tem um sentido de destino criativo. Ele sabe dentro dele que ele tem alguma coisa para fazer, alguma coisa que dê resposta a uma daquelas perguntas. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo e para onde eu vou, né? Então, o segundo passo, a partir dessas constatações, né, é o chamado aventura, né? Quando o herói rompe com o seu ambiente normal de vida, né, e passa a pensar, né, na trajetória que ele vai fazer em busca das respostas que ele busca, né?
Então, acontece ali algum evento, né, em que esse protagonista sai da zona de conforto, né, que o leva de forma irrecusável, né, a buscar uma nova trajetória de vida, né. Então, acontece aí uma forte motivação que leva esse personagem a cumprir esse chamado, né, que pode ser decisivo para a segurança dele, da família dele, de uma comunidade, de uma sociedade, e até mesmo em alguns filmes, né, do planeta Terra como um todo, né. Então, ele vai receber essa chamada e vai tentar sair em busca disso, né. Mas, claro, como um ser cheio de defeitos, né, que somos todos, ele vai ter dúvidas se deve ou não seguir esse chamado. E aí ele vai ter uma tendência muito forte, né, esse herói, aqui a gente está usando herói porque é assim que os autores usam, né, mas já há autores falando também na jornada da heroína, tá, pessoal? Depois eu posso até citar para vocês qual é a autora que trabalha a jornada da heroína, né, é uma psicóloga junguiana brasileira. Tá? Então, mas aqui voltando, né, o nosso herói, ele pode, em alguns momentos, ele vai sentir necessidade de não buscar esse sentido de destino criativo, né? Vai sentir uma força para recusar essa caminhada que se coloca na vida dele. Isso acontece por quê? Por medo, insegurança, obrigações financeiras, físicas, familiares que eu não tenho no mundo dele, né? Fazendo com que ele entre em conflito sobre a necessidade de buscar alguma coisa maior e continuar vivendo no mundinho dele, né? Então, muitas vezes, essa indecisão atormenta o herói por um tempo que pode variar de momentos curtos a momentos maiores, né, até que ele decida embarcar na sua missão, né, seguro de enfrentar os perigos que ele sabe que vai encontrar lá fora, porque ele sai do mundo onde ele tem toda a segurança de viver para um mundo desconhecido, né? Então, aí ele vai iniciar, né, o seu processo de busca das respostas para as questões fundamentais da humanidade. Muitas vezes acontece, né, que nessa busca o herói tem um encontro com um mentor, né? Os nossos pontos anteriores falaram, né, do papel da velha bruxa, do papel do rei, né, do papel do emissário da morte, né, que são personagens que aparecem, que estão ali, né, o nosso protagonista está se encontrando, né, com esse mentor, com esse sábio, né, com esse velho sábio, com essa velha sábia, que ainda vai dar para ele algumas pistas para que ele se sinta fortalecido para ir em busca da sua trajetória, né? Isso pode ser também na figura de um mentor, né, que muitas vezes vai representar a autoridade e a moral da história, né? Então, algumas vezes, nós vemos isso no filme, vocês podem estar se lembrando de alguns filmes que vocês assistiram, depois eu vou citar alguns, né? Isso pode vir na forma de um suporte sobrenatural, de um talismã, de uma pedra preciosa, de uma caixa que tem algum elemento sobrenatural, de algum aviso, de algum pergaminho, né? De algum animal de poder que vai ajudar, né, o nosso protagonista a treinar os seus poderes mágicos para enfrentar as adversidades que ele vai encontrar no caminho, né? E a partir daí esse personagem constrói a sua confiança, supera os seus medos. Por quê? Porque ele criou um símbolo de poder, né? Que é um elemento que nós trabalhamos profundamente em arte-terapia. Temos, inclusive, algumas práticas, né, de símbolos de poder que nós ajudamos os nossos clientes a construir para superar as suas dificuldades, né? Bem, a partir daí, então, vem o quinto passo, que é a travessia do primeiro limiar, né? Que marca o momento em que o herói cruza a fronteira entre o seu mundo comum e o mundo novo, né? Então, isso muitas vezes ele pode ser representado por um portal, mas não necessariamente, pode ser a passagem de uma cidade para outra, de um país a outro, a travessia de um rio, de um oceano, e aí a travessia do oceano tem a simbologia da água, lidando com todo o aspecto emocional, né, do ser humano, né? Então, também pode ser a descoberta de um segredo, uma mudança de perspectiva, né, ou mesmo a aquisição de uma habilidade, né? Como a Savitri, né, vai desenvolvendo as habilidades tanto femininas quanto masculinas para conseguir driblar, né, o deus da morte que queria levar o marido dela, né? Então a gente vai também desenvolvendo essas habilidades, né, para que no ponto decisivo, né, o nosso protagonista consiga assumir o seu papel, se desprender da sua antiga vida e aí sim
ter a certeza de que ele tem uma trajetória para percorrer em busca das respostas que fazem parte da história da humanidade, né? Mas nem tudo ainda é a conquista das coisas positivas, né? Esse protagonista ainda vai passar por muitas provas, vai se deparar com muitos inimigos, vai ter que fazer algumas alianças, né, para conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, ele vai ter também que saber como trabalhar essas provas e inimigos e como se aliar a algumas, né, dessas simbologias dessas pessoas, né, para conseguir construir a sua trajetória, né? E muitas vezes a gente vai estar tendo alguns filmes, né? As provas, né? Os inimigos são terríveis, né? Depois eu vou estar citando esses filmes, né? E esses trazem muito medo, por quê? Porque esses medos representam o mais profundo da nossa psique, o mais profundo da nossa alma, né? Depois lá na frente tem uma fala muito legal sobre isso ainda. Muito bem, aí a gente já está chegando, né, no passo 7º, né, que é a aproximação da caverna secreta, né, que é uma metáfora para o momento de recolhimento do personagem, né, o momento em que ele dá uma parada na jornada para voltar aos seus questionamentos iniciais, para entrar dentro de si mesmo, e muitas vezes, né, nos romances, nos filmes, nas séries, né, o protagonista recorre a um esconderijo físico, a uma caverna, a um prédio antigo, ao sótão de uma casa, ao porão de uma casa, né? Representando, né, que essa fuga para dentro da caverna secreta nada mais é do que uma fuga para dentro de si mesmo, né? Por quê? Porque ele precisa continuar trabalhando a solução dos seus dilemas e enfrentar novamente os medos que rondam a sua mente, né? Então, nesta 7ª etapa da trajetória, né, o protagonista já está aproximando do desafio final, né, para o qual ele tem que estar 100% preparado. Ele precisa estar lá inteiro, pronto, né, para vencer outros desafios que ainda vão se colocar no caminho dele. E aí o 8º passo, né, que é o da aprovação. Então, é o desafio mais difícil da jornada, né? Muitas vezes o protagonista passa por um teste físico extremo ou até mesmo uma experiência de quase morte, né? Quando que ele entra em contato com a necessidade de superar talvez um dos principais medos que todos nós temos, né, que é o medo da morte, né, esse desconhecido, né, que embora faça parte do nosso dia a dia desde que nós nascemos, mas nas sociedades orientais nós temos um certo medo, né, de lidar com esses aspectos, né, ligados ao Deus Thanatos, né, ao Deus que é o Deus da morte, né. Então, o nosso protagonista, né, ele vai enfrentar inimigos poderosíssimos, né, enfrentando conflitos interiores avassaladores que vão abalá-lo profundamente, física e mentalmente, né. Então, quando ele consegue sair desse processo, ele está psicologicamente fortalecido, né, para conseguir ir em busca das respostas que ele busca, né? Então, o herói vence a terrível batalha, graças a todo o conhecimento e força que reuniu durante a sua jornada. Lembrem, né, o que essa vida consegue, né? Ela consegue driblar o Deus da morte, né, para que ele permita que ela, sendo uma princesa que só teve marido, né, que ela conseguisse ter esse marido por um tempo mais longo, né? Então, ela foi a jornada que ela fez, né, porque ela tinha os pezinhos pequenos, né, e para dar cada passo que o gigante dava, ela tinha que dar 20 passos de mulher, né? Então, ela tinha ali, e enfrentava pedras, granas, arbustos, sofrimento, né? Até conseguir, né, que esse Deus da morte desse a ela a resposta que ela tanto queria. E ela foi muito sábia em conseguir isso, né? E ela conseguiu isso como, né? Ela conseguiu tudo isso através do conhecimento que o rei masculino deu a ela e que a rainha feminina deu a ela, permitindo a ela a união de ânimo e ânimas para fazer a consolidação, né, do self dessa personagem da nossa história. Aí depois a gente já tem, né, o passo 9, que é o da recompensa, né? Então, depois de enfrentar uma saga e derrotar o inimigo mortal, o nosso protagonista chega no momento da recompensa. O prêmio pode ser um título, um objeto precioso, uma reconciliação, uma nova habilidade ou um outro elemento de valor, qualquer valor, né? Mas a comemoração deve ser breve, pois o herói ainda precisa de energia para fazer o seu retorno triunfal.
E aqui, gente, é importante nós estarmos falando de algumas histórias que ocupam, né, o nosso imaginário coletivo, porque elas fazem parte dos nossos arquétipos, elas estão no nosso inconsciente coletivo, e que é uma temática muito tratada também pelo Jung, né, aqui fazendo um parênteses nessa história para falar da recompensa, né. Uma das histórias mais conhecidas por nós, né, é a história do Santo Graal, né, em que os 4 guerreiros vão em busca do Santo Graal, né, que seria a taça que daria a eles a condição de conseguir uma melhor condição de vida. Então, nas histórias, né, escritas, e depois dos filmes, né, o Santo Graal realmente é um cálice sagrado, né, é um cálice que teria a ver com religiões judaico-cristãs, teria a ver com Cristo, né, mas, na verdade, né, o Santo Graal é apenas uma metáfora, uma simbologia, né, de forma física, de alguma coisa que está dentro do ser humano, que é aquilo que Jung chamou de individuação, né? Então, o próprio Jung, né, quando vai trabalhar os aspectos alquímicos, né, e ele vai estudar a transformação do chumbo em ouro, os alquimistas, eles contam, né, nos livros que eles trabalhavam durante dezenas de anos, durante séculos, para transformar chumbo em ouro. Na verdade, o chumbo era transformar a nossa sombra no ouro, que é a nossa luz, né? Então, o Santo Graal nada mais é do que uma simbologia dessa busca do nosso processo de evolução, do nosso processo de autorrealização, do nosso processo de individuação. Nada, pois, como um cálice sagrado, físico, de ouro, de pedras preciosas, mas o polimento da nossa alma, o polimento da nossa psique. Bem, a partir do momento, então, né, que o nosso herói, que o nosso protagonista, ele encontra, né, essa recompensa, ele precisa voltar para o mundo dele, porque ele vai fazer como o personagem, né, da história do peixe dourado de ontem, da Altília, que quando ele encontra o ouro, ele esconde o ouro, e aí o ouro fica lá no meio da cinza, e a mulher vende a cinza para poder colocar comida na mesa. Então, não, ele tem que voltar para o mundo interior com aquilo que ele conquistou, com esse troféu, com essa transformação pessoal, para mostrar para outras pessoas que a transformação pode também acontecer com todas as pessoas, porque somos todos, né, sujeitos de um mesmo processo de evolução na nossa trajetória humana, né? Então, o nosso herói vai retornar para casa vitorioso, em um caminho bem mais tranquilo do que aquele que ele enfrentou antes, né? Nesse retorno, ele vai fazer reflexões profundas sobre a sua experiência de vida e é tomado por um sentimento de missão cumprida e reconhecimento. Em alguns casos, o herói pode se deparar com a escolha entre realizar objetivos pessoais ou coletivos e precisa tomar uma decisão até chegar ao seu mundo, né? Aqui também a gente vai ter algumas coisas ligadas ao Jung, né? Nesse retorno, né, sobre reflexões profundas sobre a experiência de vida, também nos remete, né, a uma etapa da vida que o Jung chama de metanoia, né, que é um momento que o Jung fala que o ser humano vai enfrentar a partir dos 35 anos de idade, em que ele já fez a sua formação escolar, já tem uma certa habilidade profissional, ele precisa, a partir de então, né, ele vai começar a sentir dentro de si uma necessidade de buscar aquelas respostas básicas, né? Agora eu sei onde estou, né? Estou no mundo, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, mas e agora eu estou sentindo necessidade de alguma coisa a mais. Então, Jung fala que essa necessidade é uma necessidade de busca da espiritualidade, da religiosidade. E quando Jung fala sobre isso, ele não se refere a ter uma religião, catolicismo, islamismo, budismo, evangelismo, não uma denominação religiosa, mas uma busca de espiritualidade, uma busca para dentro de si mesmo, né? Uma busca desse devir, né? Uma busca desse valor principal da vida. E quando o sujeito, né, a partir dos 35 anos de idade, esse processo da metanoia, que tem a ver com o processo de individuação, ele vai acontecendo, vai se consolidando, vai acumulando lá no final da vida, o sujeito vai estar no momento de transmitir os seus conhecimentos, os seus saberes, para os seus filhos, para os seus netos, enquanto professor, enquanto um conselheiro, né? E aí vai estar se preparando para ter uma transição para o outro mundo mais tranquila. Então,
Então, isso tem também muito a ver, né, com o período da metanoia, muito bem definido pelo Jung, né? E aí, então, o 11º passo é chamado pelo Vogler, né, e pelo Campbell, né, de a ressurreição, né, que é o clímax na jornada do herói, né, aquele momento em que o inimigo ressurge das profundezas para outra batalha épica, né? O herói já está voltando para casa com as suas conquistas todas, mas o inimigo aparece mais uma vez. Vai ser travada a batalha mais fantástica de todas elas, né? A batalha mais perigosa, a batalha que vai colocar em mais risco para que ele realmente consiga ter a certeza daquilo que ele está obtendo para fazer o seu processo de individuação, né? Então, ao final, né, dessa etapa de ressurreição, né, o nosso protagonista ele destrói o mal de uma vez por todas, ou pelo menos por esse período, né, e salva o seu mundo. Por que esse período? Né? Porque hoje nós temos muito, né, na literatura, livros em série com 3, 4, 5, 6, 10 volumes, né, no cinema, as franquias, né, com a história 1, 2, 3 e 4. Então, o herói, o protagonista, ele está sempre saindo em busca de alguma coisa, está sempre voltando, né, para enfrentar de novo os passos da sua jornada, né? E, finalmente, né, o 12º passo, né, que é o retorno com o Elixir, né, que é o retorno com o Santo Graal, né? Então, o herói retorna triunfante, né, e recebe o devido reconhecimento em sua terra natal, né? Todos comemoram sua chegada, e aqueles que se opuseram a ele são punidos, né? Mudando toda a dinâmica da comunidade. Assim, o herói termina sua missão como uma nova pessoa, revolucionando o comum e oferecendo uma lição final, a moral da história. Então, eu gostaria que, a partir, né, desses 12 elementos, depois eu posso disponibilizar, né, para o NAP, repassar esses passos para vocês, né, não se preocupem com isso. Quem não pôde fazer print, não conseguiu fotografar os slides, a gente pode mandar posteriormente. Mas é importante que nós, enquanto arteterapeutas, também reconheçamos, né, que aquele cliente que vem para o nosso ateliê arteterapêutico, que vai contar uma história, ele também pode estar passando por esses passos todos, né, na busca de encontrar a sua autorrealização. Então, quem traz esse trabalho, né, para o cinema, e depois ele vai se tornar na literatura, é o roteirista Christopher Vogler, né, que transformou isso no modelo de narrativa cinematográfica em Hollywood, né, inicialmente para os estudos Disney, né, e depois isso saiu de um protocolo que era uma folha de papel, para vocês terem uma ideia, né, e hoje é um livro de mais de 200 páginas, né, que tem versões pelo mundo todo, inclusive tem uma versão em português já, né, que é esse livro, né, Os 12 Passos da Jornada do Herói, né, que ele colocou, desculpa, né, o livro não se chama isso daí não, Os 12 Passos, né, que o Vogler trabalha os passos da jornada do herói do Campbell, né? O livro se chama A Jornada dos Escritores, escrituras místicas para escritores, né? Mas é extremamente importante para nós, terapeutas, arteterapeutas, porque a partir daí, uma das questões que foi colocada ontem, né? Ao conhecer os mitos que estão presentes em muitos dos filmes que são analisados nesse livro, nós vamos entender quais são os arquétipos e quais são os elementos do inconsciente coletivo que habitam essas histórias, e que, por habitar essas histórias, estarem nos arquétipos do inconsciente coletivo, também habitam as nossas histórias, também habitam as histórias de vida de todos nós, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe, assim, 4 filmes onde vocês conseguem visualizar isso facilmente, né? O Indiana Jones, o Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis e Harry Potter, que são 2 mais recentes, né? Mas no Indiana Jones, né, ele tem toda aquela busca, né, do Santo Graal, num dos filmes, né, que eu me lembro que num dos filmes, a prova final dele é quando ele está quase chegando, né, para conseguir conquistar a pedra do Santo Graal, que vai permitir que ele, quando ele junte aquela pedra com a outra, ele consiga a transformação do mundo, né? O inimigo solta uma pedra imensa, né, num desfiladeiro, que se ele não conseguir escapar daquilo, aquela pedra vai amassá-lo, vai matá-lo, e ele não vai conseguir a parte da pedra que unida à outra vai permitir, né, uma nova onda energética que vai mudar o mundo, né? No Guerra nas Estrelas, nós temos, né, claramente a luta do bem e o mal, né?
nós temos a luta entre o mundo da luz e o mundo das sombras, né? Que está no personagem, que são, no final lá da saga, né? Nós vamos descobrir que são pai e filhos, né? Lutando em diferentes polos, né? Do universo, né? Mas também trazendo, né? Esses aspectos dos 12 passos da jornada do herói, né? Então, eu gostaria que vocês depois, se puderem, né? Quando forem estar vendo esses filmes, tentem observar esses passos para perceberem como eles se dão facilmente nesse processo, né? E aí, depois que a gente viu a questão dos 12 passos da jornada do herói, eu gostaria de, mais uma vez, trazer isso de forma mais prática e mais clara, né? Para as histórias de vida e individuação por meio da resiliência em tempos de pandemia, né? Nós já sabemos aqui, né, que a arte-terapia, ela trabalha com a produção plástica expressiva através de diferentes manifestações, como desenho, pintura com diferentes tintas, tecelagem, moldagem em argilas e massas, contos e fábulas, mandalas, mas também com histórias de vida por meio da escrita, né? E nós temos trabalhado essa disciplina no nosso curso aqui em São Paulo, também lá com o time em Belo Horizonte, né? Mostrando o quanto nós podemos levar os nossos clientes, né, a contarem as suas histórias e fazerem muitas vezes a transposição de linguagem da escrita para a produção plástica expressiva, da produção plástica expressiva para a escrita, né, para que ele consiga, ao trazer isso para o mundo externo, né, fazer o seu processo de evolução, o seu processo de reconhecimento, né? Então, o que nós vamos encontrar na nossa clientela, né? Aqui, essa fala do Daniel Gruber, que é um escritor brasileiro, eu gosto muito, né, embora eu não tenha referência se o Daniel tem alguma formação em psicologia, mas ele traz mesmo sendo um escritor, né, alguma coisa que tem profunda ligação com a psicologia junguiana, né, que se resume nessa frase, né, lá onde a razão não alcança é onde dormem os nossos piores pesadelos, é lá onde não entra a luz. O que é isso, né? É o mais profundo do nosso ser, é o mais profundo da nossa alma, é o mais profundo da nossa psique, é o nosso inconsciente coletivo, é a nossa sombra, né? Que precisa ser trabalhada. A sombra, ela não tem que ser deletada, ela não tem que ser jogada para fora, ela tem que ser incorporada para que, junto com a luz, né, como ânima e ânimos, elas consigam levar o sujeito ao seu processo de encontro do seu si mesmo, né, que é a nossa grande busca. Então, dependendo, né, da situação que cada sujeito, que cada indivíduo, que cada pessoa vivenciou, ela vai ter um mundo interior muito mais cheio de fantasmas, de monstros, de pesadelos, de gritos, de horrores, né? Como nos filmes, né, em que nós vemos, né, cavernas profundas, cavernas cheias de aranhas, de morcegos, de bichos, de cobras, uma série de coisas, né? Não são nada mais, nada menos do que representação dos nossos piores pesadelos, como bem diz o Daniel Gruber numa publicação que ele fez recentemente aqui no Brasil. Então, aqui também um psicólogo junguiano, né, que é tradutor do James Hillman, que é um outro psicólogo junguiano, escritor norte-americano, né, o James Hillman. O Gustavo Barcelos é um dos nossos mais proeminentes psicólogos junguianos aqui no Brasil, e ele fala, né, numa apresentação de um dos livros do James Hillman, que nossa vida psíquica é inteiramente ficcional. Contamos histórias e somos as histórias que contamos. Mais que isso, somos a maneira como contamos nossa história. Então, aqui a ideia é que quando, né, o cliente, no nosso trabalho terapêutico, traz a sua história de vida, seja através da escrita criativa, seja através da produção plástico-expressiva, ele está contando uma história que nem sempre representa a verdadeira, a mais absoluta fidedignidade com aquilo que aconteceu no passado. E por que não tem que ser necessariamente a representação fiel daquilo que aconteceu? Porque esse sujeito já viveu muito depois daquilo, né? Ele já tem um filtro do seu consciente, do seu aspecto de linguagem, que vai filtrar aquilo que ele deve, aquilo que ele pode, aquilo que ele quer dizer. Mas, independente disso, né, um arte-terapeuta, ele precisa acreditar naquela história, porque quando o cliente traz essa história, a maneira como ele conta essa história, ainda que não represente a maneira como ela aconteceu,
ela é aquele momento que vai dar o start para que esse cliente consiga fazer o seu processo de ressignificação da sua dificuldade, do seu trauma, do seu abuso, para conseguir reconstruir a sua personalidade, reconstruir o seu si mesmo. Então, é muito interessante essa fala do Barcelos, né? Que nós somos a maneira como contamos a nossa história. Então, ainda que a gente tenha elementos que a gente consiga perceber, né, internamente, né, que aquele desenho, aquela escrita do cliente não é exatamente a história real, o fato de ela estar sendo contada, de estar sendo revelada, de estar sendo trazida para o mundo aqui de fora, já é uma forma de ajudar o nosso cliente a fazer o seu processo de ressignificação daquela determinada situação da sua vida. E aí o James Hillman, né, que é esse autor, né, que o Gustavo Barcelos faz o prefácio do livro dele, um livro chamado Ficções que Curam, ele diz assim, né, a biografia da alma diz respeito à experiência e é mais bem contada por meio das emoções, sonhos e fantasias. A alma imagina e brinca. Então, quando a gente está falando aqui de biografia, e eu já vou entrar nesse aspecto mais teórico, o que é biografia? Né? Biografia é a escrita de uma vida, é a história de uma vida. Daí o nome Histórias de Vida. Né? Então, a pessoa, ela é aquilo que ela faz, mas ela faz conduzido pela sua psique, pela sua alma, né? Que vem como resultado da sua experiência de vida, que vem como resultado daquilo que ela traz dentro de si, como os arquétipos que habitam a sua formação enquanto ser humano, né? Mas ele fala também, né, que no trabalho terapêutico, as emoções, os sonhos e as fantasias, trabalhados de forma simbólica, seja na produção plástica expressiva, seja na escrita, eles vão fazer com que essa alma imagine e brinque com seus conteúdos e que, a partir daí, consiga fazer a solução daquela dificuldade que levou esse cliente ao nosso trabalho arte-terapêutico. E aí, retomando aquilo que eu disse para vocês anteriormente, lá no começo da nossa noite, né, todo mundo tem uma história para contar. Não são só os artistas, os políticos, os economistas, os prêmios Nobel, não sei disso, daquilo, outro, né? Todos, sem exceção, têm uma história para contar. E quando nós conhecemos, né, a jornada do herói, nós conseguimos colocar os 12 passos na história de todas as pessoas, ainda que uma determinada história não tenha tanta representação, não tenha tanta repercussão quanto uma outra, mas todos nós temos uma história para contar. Então, nós temos uma história para contar e nós sabemos que nós somos frutos do quê? Nós somos frutos de um código genético, nós somos fruto da herança que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, de todos os nossos antepassados. Mas nós somos frutos também do ambiente que vivemos, né? Do ambiente da escola, do ambiente da igreja, do ambiente da gangue da rua, do ambiente da empresa, do ambiente profissional, né? E nós somos também fruto, né, dos nossos estudos e saberes, né? Tudo que nós estudamos na escola, na faculdade, na pós-graduação, as nossas experiências de vida vão construindo a pessoa que nós somos, né? Mas como Jung bem diz, nós também somos fruto dos arquétipos do inconsciente coletivo que nos influenciam diretamente sem que nós tenhamos consciência disso. Então, o trabalho arte-terapêutico vai entrar aqui justamente para fazer com que o nosso cliente em arte-terapia consiga descobrir, né, quais são os arquétipos que habitam a vida dele e que muitas vezes são arquétipos negativos. Nós temos arquétipos positivos muitas vezes, mas nós temos o dom de reconhecer, né, de nos apegarmos mais aos negativos do que aos positivos. E esses arquétipos negativos vão causando uma série de problemas, né, na nossa vida, né? Então, é importante nós estarmos colocando que, enquanto espécie humana, né, nós temos muito mais aspectos em comum do que nós podemos imaginar. No código genético, nós podemos ter diferenças, né? Todos, como homens e mulheres, nós sabemos que nós temos praticamente os mesmos órgãos, né? Tronco, membros, cabeça, pescoço, né? E aí mudam, aqui cor de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, jeito de falar, altura, estatura, né? Mas nós temos algumas coisas, essas coisas são comuns. Agora, os arquétipos influenciam
a nossa maneira de ser, em função de uma outra característica importante do Jung, que são os nossos tipos psicológicos, né? Os determinados arquétipos vão influenciar mais quem é introvertido do que aquele que é extrovertido, e vice-versa. Então, nós também precisamos ter conhecimento, né, dos tipos psicológicos, que é que é outra disciplina dentro do nosso curso de formação em arte-terapia, né, gente? Muito bem. Então, as nossas histórias de vida, elas podem vir de que forma? Através das biografias, das autobiografias e do memorialismo, né? As biografias, como eu já disse para vocês, são as histórias de vida, né? Normalmente contadas por um escritor, né? Um escritor que quer contar a história de um artista, de um político, de uma pessoa de projeção, e algumas biografias também, hoje nós encontramos no mercado, né? Biografias de pessoas não tão conhecidas, então algumas são muito interessantes, né? As autobiografias são aquelas escritas pela própria pessoa, né? Ela própria escreve sobre a vida dela, né? Então, ela se dispõe ela mesma a contar a sua própria história. Então, ela vai para o lápis, ela vai para o caneta, ela vai para o computador e ela constrói a sua autobiografia. Algumas autobiografias têm o que nós chamamos em literatura de ghostwriter, né? Que é o escritor fantasma, que é um escritor que ouve o depoimento do biografado e escreve como se fosse o próprio biografado. Escreve em primeira pessoa. Tá? Então, nós temos muitos livros assim, e esses escritores, né, fantasmas, né, ou ghostwriters, né, eles são identificados em todas as obras. Né? A própria biografia de Jung, né, Memórias, Sonhos e Reflexões, foi editada pelo Jung, né, para uma das colaboradoras dele, né? Depois ele faz a revisão do texto e, num certo momento, ele refaz um determinado capítulo do livro, mas esse trabalho foi escrito, né? Foi editado pelo Jung e anotado por uma outra pessoa. E dentro das histórias de vida, nós temos também o memorialismo, né? Que é um gênero da literatura muito comum, né? Na literatura de língua inglesa e portuguesa, né? Na literatura inglesa da Inglaterra, na literatura portuguesa de Portugal e do Brasil. Uma grande memorialista brasileira contemporânea é a Zélia Gattai, né? Foi mulher, né, do Jorge Amado, né? Então, além de ter sido esposa, né, era a pessoa que datilografava os originais escritos à mão pelo Jorge Amado, ela também se dedicou a livros de memórias, né, que ela contava as memórias da vida dela. Uma espécie de autobiografia, mas não a biografia de uma pessoa, mas aspectos da vida dela, né, que foram sendo contados em diferentes livros, né. E aí, para nós, né, o trabalho na arte-terapia, nós vamos trabalhar, sim, com a autobiografia, né. Nós podemos levar o nosso cliente a trabalhar a autobiografia como resgate da autoestima, porque nós sabemos que muitos dos problemas que os nossos clientes enfrentam são resultantes da falta de autoestima, né, que é alguma coisa que não foi construída, né, na primeira infância. Então, aí, por conta dessa inexistência da autoestima, né, de um autoconceito positivo, nós vamos ter, né, a construção da autobiografia com a transposição da linguagem para as atividades plásticas expressivas, levando o cliente à sua solução de conflitos, a mostrar que ele não está só no mundo, né, a fazer com que ele encontre ferramentas de resiliência na sua própria existência, né, levá-lo a um processo de conexão com si mesmo, né, com o seu self, e levando, sim, ao processo de individuação, né, porque quando ele traz essa história, né, dele para o mundo real, para o mundo do papel, para o lápis, para aquilo que vai ser escrito, ele já está retrabalhando os seus próprios conflitos, ele já está reconhecendo os seus próprios conflitos. Aqui é importante, né, só recuperar um pouquinho das falas anteriores, né, do que é essa individuação que a gente fala tanto, né, do que é essa autorrealização ou essa iluminação, né. O principal foco da individuação é o conhecimento de si mesmo, né. Então, o Jung entendia, ou ele entende, né, a individuação como um processo que significa tornar-se único, alcançar uma singularidade profunda. Segundo ele, né, esse processo ocorre a partir do meio da vida, né, dos 35 anos, quando ele escreveu o livro, era metade da vida, né, gente? Que é o que eu falei de metanoia para vocês, né? Quando o ser humano, já tendo construído a sua vida de relações de modo satisfatório, volta-se mais para o seu mundo externo, para a sua espiritualidade, transcendência,
em busca de resgatar aquilo que foi abandonado e ficou à margem anteriormente. De novo, né, é o encontro do elixir, como nós vimos lá nos 12 passos da jornada do herói. Ok? E aí, né, já está caminhando para o nosso final, para abrir para as perguntas. Né? Nesse processo, né, a gente vai estar percebendo que muitas dessas histórias que vão aparecer no ateliê terapêutico, elas remetem à infância, né? Essa primeira infância principalmente, ou até a segunda infância, né? Nós podemos dividir a nossa existência em setênios, né? Do 0 ao 7, do 7 ao 14, 14 ao 21 e assim sucessivamente, né? E a gente sabe, né, como terapeutas, que é muito mais comum do que nós podemos imaginar que as crianças, né, nos mais diferentes estratos sociais, culturais e econômicos, né, elas podem sofrer violências verbal, física e sexual muito profundas, né? Ou quando não acontece esse tipo de violência, ela enfrenta a indiferença da mãe ou do pai, ou de ambos os casos, né? Então, em função dessas histórias que ficaram ali agarradas, né, nessa primeira ou nessa segunda infância, né, da primeira infância até a adolescência, as histórias de vida, né, vão ajudar o nosso cliente a resgatar as suas sombras, as suas dores e os seus traumas adormecidos nas couraças da pele, dos músculos e das células, né? Então, dessa forma, as histórias de vida vão trazer à luz do mundo real aquilo que adormeceu no inconsciente, causando danos silenciosos e provocando distúrbios e doenças de toda espécie, né? Então, é este o processo, né, que a arte-terapia, seja através das histórias de vida escritas ou através da produção plástica expressiva, vai nos ajudar a fazer com a nossa clientela. Então, olha só aqui, né, o Fred Linardi, que é um outro escritor brasileiro, jovem escritor brasileiro, eu gosto muito dessa fala dele, né, quando ele traz muito que essa questão de construir biografias, né? Olha que bonito isso, gente. Ele não é um psicólogo, tá, gente? O Fred Linardi eu conheço bem, o Fred foi meu aluno. Buscamos o passado por intermédio de memórias, em certo elemento repleto de emoções, falhas e intenções, das fotos e das observações, ou seja, de tudo aquilo que nós vivemos, né? E aí olha que bonito que ele diz, né? Puxamos os fios certos e tentamos desfazer alguns nós. Então, olha só, gente, quando a gente puxa os fios certos, através desse trabalho arte-terapêutico com a escrita, com a produção plástica expressiva, nós vamos conseguir desfazer os nós que atravancam a vida do nosso cliente, né? Ajudando a ressignificar a sua própria vida. E aí eu vou retomar, né, um pouquinho daquela fala, já estou só quase acabando, lembrar o Guimarães Rosa, com aquela fala inicial do Guimarães, Rosa remeteu uma fala do Jung, né? Então vamos lembrar, né, o Guimarães Rosa. O Senhor veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. E o Jung, né, no Memórias, Sonhos e Reflexões, vai dizer: minha vida é a quintessência do que escrevi, e não o contrário. O que eu sou e o que eu escrevo são uma só coisa. Todas as minhas ideias e todos os meus esforços. Eis o que sou. Olha que profundo isso, gente. Todas as minhas ideias e todos os meus esforços, eis o que eu sou. E por que ele fala isso, né? Porque o Jung usou muito a escrita no próprio processo terapêutico dele, né? Ele usou a escrita quando ele foi em busca do sábio interior dele, né? Que está bem contada no livro Sonhos, Memórias e Reflexões. Então, quando ele traz nesse livro, né, essa experiência de como ele escreveu para conseguir trazer para o mundo externo e memorizar tudo aquilo e construir os fundamentos da psicologia analítica, né, ele percebe que a escrita que ele tão bem praticou poderia ser também aplicada com os clientes dele no consultório dele. E ele vai fazer isso com alguns clientes, e ele conta, né, que quando ele usa a escrita e a produção de pintura de alguns quadros, os clientes têm um processo de ressignificação, de autoconhecimento, muito mais rápido do que aqueles que iam pela terapia tradicional.
né? E aí o Jung nem falava de arteterapia, né, gente? A arteterapia só vem começar a se solidificar o termo arteterapia no final dos anos 50 para os anos 60 nos Estados Unidos, né? Mas o Jung experimentou tudo isso antes com ele e com os clientes dele, por isso que isso nos dá uma base muito sólida para fazermos isso em arteterapia também. E aí, né, eu gosto, para finalizar, desse texto do Perbode Sampaio, né, que ele resume tudo isso que nós estávamos falando, né? Quando um texto nasce, já cumpriu a sua principal função, harmonizar a alma de quem o criou. Putz, gente, eu acho fantástica essa frase, né? Porque quer dizer exatamente o quê? Que quando nós colocamos no papel os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas experiências, quando aquilo se materializa em palavras no papel ou na tela de um computador, quem está escrevendo já está se tornando mais solto, mais leve, mais aliviado de tudo aquilo que o incomodava, porque por mais ficção que uma história seja, essa história são o submundo do inconsciente do escritor que escreve essa mesma história. Então, quando a história está pronta, já aconteceu uma cura. Olha que bonito, gente. Agora, não me pergunte quem é Perbode Sampaio. Cansei de pesquisar essa frase, é clássica na internet, mas com esse nome aparece só um cirurgião plástico, que eu não sei se é quem escreveu essa frase, mas a frase é simplesmente fenomenal. Ela resume toda essa questão, tanto da literatura quanto da psicologia, né? Esse processo de cura dentro da nossa frase. E aí, né, fazendo o fechamento desse link da jornada do herói com as histórias de vida, a frase do Campbell, né? Temos apenas que seguir a trilha do herói. É lá onde pensávamos estar sós, que estaremos na companhia do mundo todo. Então, olha que legal, né? A gente perceber que através das histórias de vida, né, nós, enquanto terapeutas, podemos mostrar para o nosso cliente aquele processo que ele está vivenciando, não é só ele que vivencia, aquilo é comum a toda a humanidade, a todo aquele arquétipo, a todo aquele inconsciente coletivo que afeta não só a vida dele, mas a vida de muitas outras, se não a vida de todas as pessoas que habitam o nosso planeta. E aí, para fechar, né, nós fazemos arteterapia com escrita criativa, pois o reencontro do narrador, aquele que escreve, com suas memórias transformadas em palavras, tem o peso da manifestação simbólica do inconsciente, uma carga muito mais forte do que aquela do relato oral, ajudando a conduzir o indivíduo em seu processo de individuação. Então, quando a gente simplesmente fala, a gente está, né, nem sempre a fala está sendo observada, mas quando a gente escreve, materializa, aquilo vai adquirir uma outra dimensão, e aí realmente a gente consegue ressignificar processos e ajudar o indivíduo no seu processo de individuação, seja em tempo de Covid, seja em qualquer etapa da vida. E com isso a gente fecha a nossa fala, né, trazendo de volta o nosso álbum de fotografias, que é esse registro, né, iconográfico, fantástico, né, onde habitam as nossas melhores memórias, porque nós antigamente fotografávamos apenas os momentos felizes das nossas vidas, né? E é um elemento importante para nós trabalharmos a arte de terapia, né, com escrita criativa, as fotografias das nossas famílias, né, porque nos remetem a encontrar arquétipos, características que vão nos ajudar a ressignificar as nossas existências. Tá bom, pessoal? É isso. Passei 10 minutinhos, mas acho que eu consegui dar o recado para vocês. Celso. Oi. Eu vou fazer hoje o papel da Bianca. Ah, tá. Primeiro, assim, parabéns, brilhante como sempre. Você consegue sintetizar, né, tantas falas e tantos assuntos tão importantes no mesmo, apenas em uma hora, né? E fico sempre muito lisonjeada em tê-lo na equipe. E agora nós estamos abertos, né, para as perguntas. Enquanto as pessoas elaboram a pergunta, eu gostaria só de dar um alô para vocês, que o professor Celso, ele é tão criativo e trabalha tão bem com as histórias, que os nossos livros, que os nossos TCCs, não serão mais um TCC tradicional. Ele criou para o NAP, o TCC será um livro, feito, elaborado por todos os alunos. É uma bênção.
Ok, Fabíola, tem umas perguntas aqui, eu vou responder, eu vou tentar puxar o chat aqui. Tem uma que é bem interessante, do Lucas. O Lucas pergunta se há uma diferença entre escrever com lápis, caneta ou no computador. Não, Lucas, não tem diferença. A gente pode trabalhar com os 3 métodos, tá? Mas em escrita criativa, né, tecnicamente, nós procuramos aprender o processo inicialmente escrevendo a lápis. Tem uma razão de ser no lápis, né? Isso foi uma técnica que os primeiros cursos de escrita criativa nos Estados Unidos, no final do século XIX, usavam lápis. Depois isso veio sendo usado continuamente, com a evolução de todos os processos, né? E a gente trabalha até hoje, né, nos exercícios de escrita com lápis, porque o lápis tem o grafite. O que é o grafite? Né? O grafite é um mineral natural, que é um dos minerais mais antigos, né, do planeta. E esse mineral nos remete muito ao carvão que nós usávamos, né, que os nossos antepassados usavam para fazer os desenhos rupestres nas cavernas. Então, quando nós escrevemos com lápis, nós puxamos mais profundamente as nossas memórias e as nossas histórias. Mas nós podemos usar também a caneta, não tem problema, e também o computador. Eu oriento, né, e foi assim que eu aprendi quando eu fiz a minha formação em escrita criativa, de quando usar a escrita no computador, né, porque assim, a escrita criativa é o hemisfério cerebral direito, mas nós sabemos que o nosso processo de linguagem acontece no hemisfério cerebral esquerdo, que é onde se dá a questão da linguagem, da matemática, é onde está o nosso filtro social. E quando eu vou escrever, né, no computador, eu estou olhando para a tela, que é uma coisa natural de nós fazermos. Então, se eu ficar olhando para a tela, pode ser que eu leve o meu cérebro a não escrever espontaneamente, criativamente, com a ajuda do hemisfério cerebral direito, mas apenas com o esquerdo, porque eu estou visualizando e estou filtrando aquilo que eu estou escrevendo. Então, a recomendação é minimizar a tela. Ainda que a gente vá ficar com alguns erros de digitação, de letrinhas grudadas uma na outra, a gente escreve tudo que tiver que escrever sem parar, né? Quando terminar, né, dá um tempo de ócio criativo, e aí resgata, né? Lógico, salva antes o arquivo para não perder, né? E depois disso salva, e aí faz a correção com o hemisfério cerebral esquerdo. Então, é possível, sim, fazer de todas as formas. Tá? A gente tem essa disciplina no curso, né? A gente está fazendo com todas as turmas, né, Fabiola? Então, nós vamos, para quem ainda não teve essa aula, a gente vai estar aprendendo como fazer com ela. Deixa eu ver quem mais que tem aqui. Tem mais uma pergunta. Aqui são só comentários. Essa aqui é do Lucas, que eu já respondi. Isso, a Giovânia, né, falando do looping temporais, né? Sim, né, que é interessante isso, né? O Campbell, ele percebeu isso em mitos de vários lugares, né, em histórias míticas de vários lugares, né, de várias comunidades. Ele estudou a história de Jesus Cristo, ele estudou a história do Buda, ele estudou a história de outros líderes religiosos, de comunidades aborígenes da Austrália, né? E mesmo pegando relatos, né, de diferentes lugares do mundo, de diferentes épocas, ele vai perceber que havia quase que um protocolo comum em todas as histórias. Né? A gente poderia dizer até também, né, eu não trouxe isso para não prolongar demais, mas possivelmente a história escrita mais antiga que nós temos, né, é o Mahabharata da Índia, né, que é dos Vedas, né, essas histórias védicas, que o livro mais conhecido do Mahabharata é o Bhagavad Gita, né? Então, também ali já tem toda uma série de histórias, né? Ela tem de 6 a 7 mil anos, é considerada a história mais antiga escrita no mundo, e seria a história que os deuses comunicam, né? Sobre a origem do universo, a origem do ser e a origem da vida, e todas elas também trazem histórias míticas de luta e de vitória desse ser humano em busca da sua iluminação. E o Mahabharata, Bhagavad Gita, né? São histórias que influenciaram todas as religiões do mundo todo. Né? Estudos de teologia mostram que todas as religiões, quando você vai buscar a sua essência, as suas origens, elas se ligam diretamente com Mahabharata e com Bhagavad Gita. Luciana. Ah, tá, só conhecimento.
Ah, sim, nós já temos um livro escrito de uma turma, né, Fabiola, já escrito, o livro da turma de Campinas, e estamos já começando a trabalhar livros com a turma de Campinas, São José dos Campos, vamos começar a trabalhar com São Paulo, então vai ser assim com todas as outras nossas turmas. Ah, sim, Marcelo Fernandes. Gostaria que falasse mais da cura pela escrita. Então, eu fui colocando alguns, né, elementos, né, de como essa escrita ela pode ser curativa, né? Existem hoje, né, vários cursos, né, de escrita terapêutica, né, a gente fala escrita criativa, nos remetemos muito à escrita criativa para o campo da literatura, mas também a escrita criativa terapêutica. Nesse modelo, como eu falei, né, utilizando a escrita como biografia, com transposição de linguagem, né, para que haja ressignificação simbólica, porque a palavra também é um símbolo, né, um símbolo na forma de letras, né? Então, essa ressignificação ajuda o sujeito a contribuir. Marcelo, eu não sei se você fez, eu já dei aula para uma turma de escrita criativa em São José dos Campos, eu acho que eu tenho previsão de uma outra aula, você vai estar comigo, e aí a gente pode, então, a gente vai estar trabalhando algumas coisas nessa linha. Se você colocar escrita criativa, terapêutica, você vai achar algumas coisas de Portugal. A escrita criativa terapêutica é muito forte em Portugal, na Universidade de Fernando Pessoa, existem cursos avulsos em Portugal sobre isso, tá? Tem trabalhos bem bacanas sobre isso, você consegue encontrar. Mas nós vamos ter uma aula que nós vamos tratar só sobre isso com todas as turmas. Sim, Sheila Saad, sim, é possível sim trabalhar, assim como nós temos, né, profissionais que trabalham só com mandalas, né, a gente pode trabalhar só com escrita terapêutica com a nossa clientela. É claro que para trabalhar exclusivamente com escrita, eu preciso saber se o meu cliente tem potencial, se ele tem condições para isso. Agora, eu gosto, eu particularmente, né, embora eu seja também escritor e jornalista, né, eu escrevo muito, eu gosto muito de fazer transposição de linguagem, né? A transposição de linguagem, simbolicamente, primeiro a produção plástica expressiva, depois a escrita, ou primeiro a escrita, depois a transposição de linguagem, ela é muito rica e os resultados são incríveis. No primeiro livro que nós fizemos, né, com a turma de Campinas, o livro que já tem à venda no NAP, tem relatos dos nossos alunos falando sobre isso. Você vai poder encontrar relatos fantásticos sobre essa experiência, tá? Dê uma olhada, por favor. Sim, Thalita, assim, quando eu falei dos 7 em 7 anos, né, quando eu falei dos 7 em 7 anos, dos setênios, né, sim, aí é uma referência que eu trago da antroposofia, né, da biografia humana. Sim, sim, é exatamente a mesma coisa. É uma incorporação importante, né, a antroposofia também tem coisas muito bacanas, e ela também nos remete a outros autores, né, até a psicólogos, outros do campo da psicologia, que também mostram como se dá a evolução, né, dos seres humanos de acordo com determinadas faixas etárias, né? Isso, inclusive, é um aspecto que eu abordo numa das minhas aulas dentro do curso de arte-terapia, tá, Thalita? Aqui no NAP. As cartas também são escritas criativas. Sim, as cartas podem ser, sim, escritas criativas, sim, Adriana Monteiro. É um outro gênero literário chamado epistolografia, né? Que alguns autores têm trocas de cartas entre eles, né, e com resultados muito interessantes. O próprio Jung, ele cita, né, tem livros, né, na coleção do Jung, só de troca de cartas dele com vários interlocutores dele, que o ajudaram na construção de todo o conhecimento da psicologia analítica. Sim, e você cita aqui entre o Van Gogh e o Theo, né, sim, esse é um exemplo clássico, que, inclusive, né, é um aspecto que a Otília aborda no livro dela, Conexão com o Sagrado. Se você não leu ainda o livro da Otília, Conexão com o Sagrado, dá uma olhada, ela aborda a experiência do sofrimento psíquico do Van Gogh, né, e coloca, né, que se ele tivesse tido a oportunidade de ter passado por um trabalho terapêutico, talvez ele não tivesse tido um fim de vida tão drástico quanto ele teve, né, porque a arte, sim, ela tem o poder de ajudar a pessoa nesse processo, né. E no caso do Van Gogh, né, a carta com o irmão dele, realmente era a terapia que ele tinha para colocar quais eram os dramas, quais eram os conflitos que eles estavam vivendo, e só que eram cartas, né, que nem sempre chegavam com a velocidade que as comunicações chegam para nós até hoje, né. Mas assim, também um mecanismo que pode funcionar muito bem nesse processo.
Ah, sim, a Aparecida está falando de um diário, né? Sim, os diários que muitos de nós fizemos na adolescência, né? As poesias que nós escrevemos na adolescência, elas também são uma reflexão do nosso mundo interior. E quando a gente escreveu um diário, quando a gente escreveu poesia e não mostrou para ninguém, a gente estava conversando com nós mesmos, nós estamos conversando com o nosso próprio inconsciente. Então, realmente, tem tudo a ver, sim, Aparecida. Opa, obrigado, Selma. Feliz por isso. A Selma está dizendo assim, tenho certeza que hoje recebi muita luz, meus medos estão indo embora. Obrigado, fico feliz de saber disso. Tem o nada aqui, todos nós ficamos muito felizes de saber disso. Sim, a jornada do herói pode acontecer várias vezes, né? O próprio Indiana Jones, né? Os filmes, né? As séries, as histórias, né? Eles têm vários processos que eles vão estar vivenciando, né? Então, quando a gente pega essas séries para rever, agora, se vocês puderem fazer isso, vocês vão estar percebendo que os 12 passos vão estar sendo cumpridos, né? Em maior ou menor grau em todos os livros, em todos os filmes da trilogia. Sim, se você pode, sim. Alguns filmes, inclusive alguns livros, né, eles não precisam necessariamente seguir essa ordem sequencial de 12 passos, como ela aparece no trabalho do Campbell e do Vogler, né? Ela pode ter alguma interposição para trabalhar alguns aspectos comuns da literatura que não daria tempo de eu estar falando aqui, tá? Mas elas podem aparecer de forma diferente, sim. João Fernandes, a gente tem a disciplina de escrita criativa aqui no NAP, né, no nosso curso de formação, e eu deveria estar dando um curso de escrita criativa, mas de curta duração, de 4 meses, né, mas por conta, né, da pandemia a gente não pôde fazer. Eu já dei um curso desses lá em Belo Horizonte, uma ocasião, a gente agora vai estar aqui também com o NAP, estar reorganizando isso, né, novos processos, né, e a gente procura te avisar sim, João. Fique tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade. Isso, da verdade. A harmonização do nosso inconsciente começa na contação das nossas próprias histórias. Como a gente viu nas falas anteriores, né, as fábulas, os contos, os mitos, todos nos ajudam a compreender. Né? Nós nos projetamos nos personagens dos contos e das fábulas para fazer o nosso processo interior. Né? Muito bom. Tá bom, a gente vai depois informando vocês. Vita do Mano. Uau. Dimas. Quero fazer uma jornada inversa. O artista procura uma conexão entre arte e Jung pela arte-terapia. Não, o Dimas, é assim, o Dimas, daqui de Campinas, foi meu aluno no jornalismo, é um artista, né? Ele é professor de arte, de desenho. Sim, nós temos a arte-terapia é uma profissão, né, que ela é aberta a profissionais formados em diferentes áreas, né? Nós temos professores, psicólogos, muitos artistas plásticos, muitos professores de artes, né? Então, claro, quem já vem de um conhecimento maior de arte poderá ter um pouco mais de facilidade em trabalhar alguns aspectos. Então, sim, Dimas, você é um grande candidato a ser o nosso futuro aluno. Seja muito bem-vindo nas próximas turmas. Sim, é possível trabalhar com crianças, Gisele, a gente pode trabalhar, claro, desde que é alfabetizado, nós podemos trabalhar com crianças, sim. Eu trabalhei escrita criativa com criança a partir de 8 anos de idade já. Resultados fantásticos, Devemos lembrar, com idosos, desde que o idoso consiga, que ele tenha sido alfabetizado, que ele ainda tenha um aspecto cognitivo adequado, que ele consiga ainda segurar um lápis ou uma caneta sem ter problemas, né, decorrente das demências senis, né? Então é possível usar com qualquer faixa etária. Irie, sobre os setênios, biografia humana da antroposofia, procura na editora antroposófica, biografia humana. É um livro clássico, tá? E o Grupo Antroposófico de São Paulo dá formação em biografia humana em São Paulo, é uma formação de 4 anos, tá? Eu fiz só a introdução. Sim, o Eunice Alberto me perguntando sobre a Jornada da Heroína. Tem um livro, A Jornada da Heroína, da Mônica Martinez. Mônica Martinez é uma jornalista, psicóloga junguiana aqui de São Paulo. Foi ela quem transpôs, né, a jornada do herói do Campbell e do Vogler
para o aspecto feminino, tá? Então, Mônica Martinez, A Jornada da Heroína, chama-se Jornada da Heroína mesmo. Sim, também, poemas também podem ser considerados, nós trabalhamos também poemas de escrita criativa, podemos trabalhar diferentes gêneros na escrita criativa. Cláudia, seja muito bem-vinda. Quando você quiser, fala com a Fabíola, você pode assistir nossas aulas sempre que quiser. Os ex-alunos podem assistir as nossas aulas, que algumas disciplinas novas foram colocadas no curso, né, Fabíola? Então, os ex-alunos estão sendo convidados, inclusive, a assistir a algumas dessas aulas. Ok. Leda, Principalmente agora que são online, né? Facilita. Leda também, seja muito bem-vinda quando vier a ser nossa aluna. Sim, eu estou pensando, sim, Sheila Saad perguntando se eu pretendo escrever um curso de escrita criativa online pós-pandemia. Eu ainda estou pensando, o presencial eu já tenho pronto, o online eu ainda tenho uma certa resistência, embora eu esteja trabalhando com isso, estou bastante satisfeito com as aulas online, mas eu ainda não tenho muita certeza disso. Tá bom, muito obrigado, Érica. Então, né, a gente realmente, a Adriana Monteiro, né, ela pergunta sobre de onde eu vim, de onde eu sou, onde estou, para onde eu vou, né? Então, essa é uma busca que o Jung propõe, né, que a gente consiga nessa busca da espiritualidade, né? Então, quando eu vou mergulhar na minha espiritualidade, quando eu entro nesse conflito no período da metanoia, que acontece a partir dos 35 anos, né? E aí, essa busca, e como ele diz, né, não precisa ser uma busca de uma religião, mas o estudo, a busca de um mentor, a busca de uma conversa, a leitura, né, de textos clássicos, né? Eu mesmo estou lendo Bhagavad Gita de novo, estou tentando ler Mahabharata, estou lendo alguns textos originais de 2000 anos da China para tentar entender um pouco essas questões todas, tá? A gente já não tem questões muito mais consolidadas sobre isso. Patrícia, seja muito bem-vinda também para o Share Terapia, se você quiser. Tá lá, tá ok. Qual o nome do livro? Sim, o livro da Otília, em que ela trata da questão do Van Gogh, né? Chama-se Conexão com o Sagrado. Tá? Depois, só entrar lá no site do Integrarte Belo Horizonte, que tem o livro à venda lá no site do Integrarte. Ok, pessoal, acho que terminamos as perguntas. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de me ouvir. Eu sei que eu falei um pouquinho depressa, mas muito grato. Desejo para vocês uma ótima noite, um bom descanso. Lembrando que amanhã nós temos ainda, né, mais um encontro. Amanhã vai ser a Marciele dos Santos falando músicas que contam histórias, né, gente? Um outro tipo de abordagem, não percam, vai ser fantástico. Fabíola, microfone, Fabíola. Microfone. Eu só vou pedir para vocês já começarem a pensar em separar 4, 5 recursos em casa que fazem sons. Pode ser panela, copo, um instrumento musical, porque nós vamos usar amanhã. Ok? Obrigada, Celso, obrigada a todos vocês. E, como sempre, essa jornada está sendo assim, nossa, está sendo bem profunda, está nos alimentando o corpo e a alma. Gratidão a todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos.